RCP Notícias. Sete da manhã em Cabo Verde, vamos ao encontro do Júlio Vera Cruz Martins com os destaques do primeiro jornal. Bom dia. A prevalência do VIH-Sida no seio dos consumidores de droga é estimada em 3%. 3 em cada 100 pessoas dependentes de droga vivem com SIDA, dados do último estudo comportamental confirmados pela secretária executiva da Comissão de Coordenação de Combate ao SIDA, e vem a propósito do Dia Internacional de luta contra o uso e tráfico ilícito de drogas, instituído em 1987. Mais de metade dos cabo-verdianos, 57,1% da população, consome álcool, uma informação que consta de um relatório da OMS, publicado ontem, com dados que remontam a 2019. Gadalomba apresenta hoje à tarde a Fundação Gará, que nasce do projeto Nunca Experimentar, montado desde 2016. A sessão plenária da Assembleia Nacional, a última deste mês, começa hoje com o debate mensal com o Primeiro-Ministro sobre as políticas públicas e a qualidade de vida dos cabo-verdianos. O UNICEF promove a primeira conferência lusófona sobre empreendimentos em economia azul e verde. Uma mega operação interna numa das maiores cadeias hoteleiras da Ilha do Sal está a promover uma auditoria interna por suspeitas de desvio financeiro e já há responsáveis cabo-verdianos suspensos. Linhas de força deste primeiro jornal com Júlio Vera Cruz Martins. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. A produção de cocaína bate o recorde de 2.700 toneladas em 2022. O cultivo global de arbustos de coca é maior para 12% entre 2021 e 2022, para 355 mil hectares. Dados do relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. O documento constata que o aumento prolongado da oferta e da procura de cocaína coincide com o crescimento da violência em países ao longo da cadeia de abastecimento, nomeadamente no Equador e nas Caraíbas, e um aumento dos danos para a saúde nos países de destino, incluindo na Europa Ocidental e Central. No que se refere à legalização da cannabis em alguns países, o relatório aponta que em janeiro deste ano o Canadá, o Uruguai e 27 jurisdições nos Estados Unidos tinham legalizado a produção e venda da cannabis para uso não médico, enquanto uma variedade de abordagens legislativas surgiram noutras partes do mundo. Os peritos das Nações Unidas concluem que a legalização da cannabis parece ter acelerado o uso nocivo da droga e levado a uma diversificação de produtos de cannabis, muitos deles com elevado teor de THC, potência. As hospitalizações relacionadas com distúrbios devido ao consumo de cannabis e a produção e a proporção de pessoas com distúrbios psiquiátricos e tentativas de suicídio associadas ao uso regular aumentaram no Canadá e nos Estados Unidos, especialmente entre adultos jovens. A cannabis continua a ser a droga mais consumida em todo o mundo, sobretudo na faixa etária entre os 15 e os 64 anos de idade. A prevalência do VIH-Sida no seio dos consumidores de droga é estimada em 3%, ou seja, nas principais cinturas urbanas do país, em cada 100 pessoas dependentes de droga, 3 vivem com SIDA. Dados do último estudo comportamental confirmados pela secretária executiva da Comissão de Coordenação de Combate ao SIDA. O tratamento é complicado porque, vivendo já com VIH, uma doença crônica, agravada a dependência, a adesão ao tratamento também complicada. Por isso, nas pessoas que consomem drogas, é preciso trabalhar o tratamento da dependência química
antes da introdução do tratamento antirretroviral. Ainda por cima, essas pessoas também vivem com outras doenças, nomeadamente consumo de álcool. Aí os fatores de riscos aumentam e o acompanhamento, a adesão, tornam-se difíceis no contexto de Cabo Verde. Celina Ferreira recorda que 5.000 pessoas declaram que são toxicodependentes. Vem isto a propósito do Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, instituído pelas Nações Unidas em 1987 e este ano com o tema A Evidência é Clara, investir na prevenção. Em Cabo Verde há uma nova realidade. Os centros de tratamento agora são procurados também por pessoas dependentes do álcool. A secretária executiva da Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas apela às empresas que devem ter um programa de apoio aos trabalhadores para prevenir, a Elson Martins, o consumo abusivo do álcool. O programa de apoio aos trabalhadores na prevenção do abuso do álcool está previsto na Lei do Álcool, aprovada em 2019, conforme a secretária executiva da Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas. Raquel Lopes afirma que a CCAD está disponível para dar formações às empresas no sentido de implementarem o programa. A CCAD dá todo o suporte, todo o tipo de apoio, porque este programa são as empresas que devem implementar. Não é obrigação do Estado, do Governo, da CCAD, ir lá implementar. É obrigação das empresas, porque elas conhecem a sua própria realidade. As empresas delineam os seus problemas, as suas dificuldades em matéria de substâncias psicoativas e nós damos o apoio. Podem dizer, olha, nós queremos fazer isto, aquilo e mais aquilo. E nós agora damos toda a orientação, damos todo o apoio. E tudo o que eles pretendem incluir no plano, nós damos todo o suporte. Cada empresa é que sabe do que é necessário implementar dentro da instituição para a prevenção de substâncias. Relativamente aos centros de tratamento por uso abusivo de drogas, nomeadamente a Granja de São Filipe, na Ilha de Santiago, e a Comunidade Terapêutica de Ribeira de Vinha, São Vicente, Raquel Lopes diz que há cada vez mais pessoas à procura de tratamentos. Antigamente, antes da lei do álcool, as estruturas recebiam, estou a dizer das governamentais, recebiam só pessoas dependentes das drogas ilícitas. E agora nós recebemos pessoas dependentes das drogas lícitas. Lógico que nós logo tivemos uma enchente, porque nós todos temos consciência do problema que o alcoolismo é, do problema social que é em Cabo Verde, não é? Então, há sempre procura desta data. Neste momento, nós temos uma lista de mais de 10 pessoas na lista de espera em cada um dos centros, não é? Mais de 10 pessoas em cada um dos centros num espaço de 3 meses, por exemplo. Hoje, para assinalar o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, a CCAD realiza uma marcha sob o lema A Evidência é Clara, investir na prevenção. Mais de metade dos cabo-verdianos, 57,1% da população, consome álcool. A informação consta de um relatório da Organização Mundial da Saúde referente ao ano de 2019, mas lançado ontem na Suíça. Entre os países lusófonos, Cabo Verde só é ultrapassado por Portugal, com uma esmagadora maioria de 78,1%, e pelo Brasil, perto de Cabo Verde, com 1% a mais. Os brasileiros na casa dos 58,1%. O caso de São Tomé e Príncipe é paradigmático, apesar de ter menos território e menos população. 53,2% dos santomenses consome álcool, ligeiramente acima de Angola, com 53,1%. Os menores consumidores de álcool são Timor-Leste com 34,6%, Guiné-Bissau com 26,5% e Moçambique com 23,9%. A Europa é a região global com os maiores níveis de consumo de álcool por pessoa, com uma média de 9 litros. A seguir estão as Américas, com
7,5 litros. O relatório publicado ontem destaca ainda que o menor consumo foi observado em países predominantemente muçulmanos no norte de África, no Oriente Médio e na Ásia. Para o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, o uso de substâncias lesa gravemente a saúde individual, aumentando o risco de doenças crónicas, condições de saúde mental e derivando tragicamente em milhões de mortes evitáveis todos os anos. Gada Lomba, curado da toxicodependência há alguns anos, apresenta hoje à tarde a Fundação Gará, que nasce do projeto Nunca Experimentar, por ele montado em 2016. Gada Lomba alerta que o início do consumo está cada vez mais cedo e isso exige mais prevenção e um combate apertado. É algo que no mestre dá uma atenção especial. Não está falando Estado para não dar uma atenção especial. Não está falando famílias para dar uma atenção especial. Nós tudo, para modo de... Que está bonito a normalização do consumo. E nós lemos mesmo que a série de vence é a honestidade e a transparência. Por isso que não torna uma fundação. Senão poderia continuar a andar a missão. Está a fazer coisa que não acreditava, mas até um teto. Não se bem quebra aquele teto nesse momento ali, mas é tudo junto. A Fundação Gará é apresentada hoje à tarde num ato público no Salão de Banquetes da Assembleia Nacional, a que preside o Primeiro-Ministro, e de seguida é assinado o primeiro protocolo que prevê a execução de projetos conjuntos com a Direção-Geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social do Ministério da Justiça. A sessão plenária da Assembleia Nacional, a última deste mês, começa hoje e abre com o debate mensal com o Primeiro-Ministro sobre as políticas públicas e a qualidade de vida dos cabo-verdianos. Um tema escolhido pelo PICV e o objetivo, diz o deputado Fidel de Pina, é confrontar o chefe do governo, quer pela ausência, como pela deficiência de políticas públicas adequadas para a melhoria das condições de vida dos cabo-verdianos. Desde logo eu devo dizer que, segundo os últimos dados, inclusive do Banco Mundial, a pobreza aumentou, situando, portanto, acima dos níveis da pré-pandemia. De 2016 a esta parte, houve a destruição de mais de 19 mil empregos e com a população inativa, ou seja, os desanimados, a aumentar 5,8% em 2023 em relação a 2022. Aqui é preciso novamente referir que temos tido uma imigração massiva, sobretudo de jovens, e com uma enorme fuga de cérebros, de quadros especializados e altamente qualificados. Por outro lado, o custo de vida que só continua a aumentar no país, causando, portanto, uma enorme redução do poder de compra das famílias. Isto também muito pelo agravamento da carga fiscal. Fidel de Pina aponta ainda a desaceleração do ritmo de crescimento, sobretudo devido à crise nos transportes, a redução de remessas de imigrantes e o aumento do custo de água e energia e do IVA na restauração. E não podemos deixar também de referir que temos tido aquilo que é a redução das remessas dos imigrantes, bem como o investimento direto estrangeiro que vem reduzindo a pico. O problema da segurança agrava com o crime organizado, com processos de ajuste de contas. Estamos a registrar enormes convulsões sociais e laborais. O CID considera que a escolha do tema é pertinente. A deputada Zilda Oliveira socorre-se de estatísticas do Instituto do INE para dizer que os pobres estão mais pobres. Os dados do INE, por exemplo, situaram a pobreza global no terceiro trimestre de 2023 em 27,1%. O Governo diz que houve uma redução da pobreza extrema, mas importa dizer que os números são frios, não é? E é preciso nós atentarmos àquilo que é a percepção da população. Se nós formos ver o índice de preço no consumidor, estima-se nos 116,7%, houve um aumento do custo de vida e, entretanto, não houve a reposição do poder de compra. Há duas áreas ou dois setores que nós consideramos que são setores estruturantes, a saúde e a educação, que passam por inúmeros problemas e, inclusive, com problemas relativamente aos estatutos. E é um conjunto de reivindicações que foram feitas e que ainda não foram... a negociação ainda está a decorrer com o Governo.
Os dados do Índice de Pobreza Multidimensional de 2015 revelam, por exemplo, que uma percentagem substancial de indivíduos que passa por privações na saúde e na educação acabam por sofrer privações em outras áreas. O grupo parlamentar do MPD apresenta um quadro diferente. O deputado José Eduardo Moreno realça que os números da economia são encorajadores e espera hoje um debate esclarecedor. Como disse o nosso primeiro-ministro José Ulisses Correia Silva, é com atitude positiva que apresentamos o Orçamento de Estado 2024, cientes das dificuldades externas, mas com confiança no futuro que estamos a construir. Falar a verdade ao país exige honestidade intelectual, tanto do governo quanto da oposição. Em 2021 e 2022, recuperamos a forte contração econômica de 2020, causada pela pandemia da Covid-19. O Orçamento de Estado para o ano 2024 estabeleceu metas claras. Um crescimento econômico de 4,7%, superior ao previsto para as economias emergentes e em desenvolvimento, que é de 4%. A taxa de desemprego registrou uma redução progressiva de 12,1% em 2022 para 10,3% em 2023, com previsão de 8,2% para o ano 2024. Logo à tarde, o debate é outro, sobre as grandes opções do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, um debate agendado a pedido do Governo. O Centro de Empreendedorismo e Prestação de Serviços da UNICB promove a primeira conferência lusófona sobre empreendimentos em economia azul e verde. A iniciativa é do projeto Empreender Azul Verde. Detalhes com a jornalista Ernestina Lopes. É com base na junção perfeita destes dois setores da economia, azul e verde, que se vai debater aspectos ligados às oportunidades, perspectivas e empreendedorismo. Esta primeira conferência lusófona de empreendimento em economia azul e verde é aguardada com muita expectativa, diz o coordenador do projeto, Arlindo Fortes. Temos aí um leque de oradores de qualidade. Vão estar connosco presentes oradores internacionais, no caso a Academia do Empreendedor de Luanda, que vai trazer a visão desse projeto que tem estado a desenvolver, assim como também a plataforma de gestão de projetos ligados a estes grupos de economia por Moçambique, assim como também um projeto que está a ser desenvolvido no caso da Guiné-Bissau, o Impact Hub Bissau. O evento, conforme afirma Arlindo Fortes, servirá para perceber quais os caminhos viáveis, os desafios que impedem ou põem em causa o desenvolvimento do empreendedorismo nestas vertentes. Servir como modelos de inspiração, de terem conhecimento com práticas, com modelos de financiamento. São aspectos que vai servir de inspiração, assim como também de ideias, para ajudar a alavancar os projetos que estão a decorrer, assim como também ajudar a trazer novas ideias para novos projetos e, eventualmente, até surgir parcerias que possam surgir desta perspectiva de conferência. Ontem foram revelados os resultados definitivos no site da UNICB sobre o concurso de ideias de negócios Empreender Verde e Azul. Concorreram no total 15 projetos, mas só 7 estão em carteira. Não posso divulgar estes mesmos projetos, uma vez que cabe aos próprios promotores, os projetos são deles, mas são projetos inovadores, são projetos exatamente ligados à área verde, à área azul, e vemos que há potencial para poderem se ingrar como futuros promotores e empresários. E agora serão alvo de um novo processo, agora de pré-incubação e de afinamento, desenvolvimento e progressão e acompanhamento desses mesmos projetos até à sua materialização. Na conferência de logo mais vai haver mesas redondas e será encerrado pelo vice-primeiro-ministro com uma comunicação ligada à questão do empreendedorismo com foco na economia azul e verde.
Uma das maiores cadeias hoteleiras na Ilha do Sal tem em curso desde a semana passada uma auditoria interna por suspeitas de desvio financeiro e já há responsáveis cabo-verdianos suspensos. Informações de várias fontes, informações cruzadas, incluindo de fontes sindicais, permitem concluir que é provável a atuação coordenada que usurpava para contas pessoais o pagamento de subsídios de turno devido a trabalhadores de serviços operacionais. Segundo ainda as nossas fontes, o grupo terá forjado trabalhadores fantasmas e depois transferiria para si próprios, os membros do grupo transfeririam para si próprios os valores dos salários dos tais trabalhadores fantasmas. Uma questão que a Rádio de Cabo Verde vai continuar a acompanhar. Os restaurantes no município do Porto Novo estiveram lotados durante as festas de São João Batista, proprietários satisfeitos com a movimentação deste ano e os há também que consideram, Arilísia Rodrigues, que o movimento do ano passado foi melhor. A festa de São João Batista no Porto Novo atrai ano após ano mais pessoas de todos os concelhos de Santo Antão, de outras ilhas e também emigrantes. A RCV conversou com alguns proprietários de restaurantes na cidade que, segundo pudemos constatar, estiveram muito frequentados nestes dias. Para Walter Martins e Luísa Rodrigues Luizinha, a movimentação foi muito boa, embora tenha sido melhor no ano passado. Tive muito mais gente, muito mais. Mas em termos de trabalho, em termos de movimentação, é quase igual, mas só que não tive muito, mas não botou já mesmo maltas de movimentar, mas a gente tem cachê, né? Quer dizer, não estou a afetar qualquer coisa nas festas. Então foi bom, mas ano passado foi melhor. Ano passado foi melhor. Mas foi bom também, não devo onde reclamar. Foi bom, não foi igual ao ano passado, mas pelo menos superando a expectativa que eu estava a imaginar. Foi muito bom. E desde quando é mais ou menos começar o movimento na voz estabelecimento? Os dias vindos já não começar a sentir aquele impacto, não começar a sentir diferença na venda da dia a dia. Foi ótimo. Já a Joana Tana diz que este ano foi muito melhor do que o ano anterior. Conta-nos que o seu estabelecimento esteve sempre cheio e que até ficaram pessoas sem atender, tanta era a demanda. Sabemos que tinha mais gente. Para mim, o movimento foi muito bom. E ainda bem um bocado de gente sem caminho. Então, já que uma barraca fui pouco. Tive pouca barraca. E tive procurar bastante. Também na minha estava tudo cheio, mas pude vencer tudo gente. Mas ainda pode mais. Mas para mim foi muito bom. Mas tive mais gente nesse São João. Então já até fim de semana. Muita coisa. E para mim está tudo certo. Então, bom, enquanto empresário nesse ramo de restauração, muito satisfeito. Satisfeito. Muito alimentar algumas pessoas que saem daí sem caminho, que há muita gente, às vezes não poder coisa de gente, e gente que não gosta de esperar. Está a sair, está bem, mas a comida não falta no restaurante, sempre comida, mas muita gente não pode vencer nunca. Balanço positivo destes que investem tudo para satisfazer os clientes e, claro, obter rendimento nesta época festiva. Mais à frente, no outro olhar, a partir das 7h40, um olhar sobre a Ilha Brava na ressaca das festas de São João Batista com o jornalista Bem-vindo Neves. O governo português prorroga por um ano a validade dos documentos dos imigrantes. O executivo estima, segundo a agência Lusa, que haja 410 mil processos pendentes, como a autorização de residência, vistos de trabalho ou vistos de mobilidade da comunidade dos países de língua portuguesa. Em nota distribuída à imprensa, o Conselho de Ministros Após o Conselho de Ministros, o Governo cumpriu algumas promessas feitas na sequência da apresentação e a aprovação do Plano de Ação para as Migrações no início do mês e prorrogou por um ano até 30 de junho de 2025 a validade dos tais documentos, e há mesmo uma equipa, uma estrutura de missão para a recuperação de processos pendentes. A estrutura vai funcionar
funcionar até 2 de junho de 2025 e conta com até 300 pessoas dedicadas a funções, quer de tramitação administrativa dos processos, quer de atendimento aos requerentes. Orlando Lima. Muito bem, Júlio Vera Cruz Martins, que esteve aqui com o primeiro jornal aqui na sua rádio de Cabo Verde.